Olá, turma. Bem, vamos gravar aqui a aula para vocês e vamos conversar um pouquinho sobre o que se chama de palavras reservadas da linguagem. Toda linguagem de programação existe algumas palavras que são utilizadas dentro do seu código, que a gente chama isso de palavras reservadas, né? A linguagem algorítmica não podia ser diferente. Se tu chegar no Java, lá tem um conjunto de palavras que não pode ser usada como nome de variável, né? Utilizado em outros termos que não seja propriamente a função da palavra reservada. Olha o exemplo aqui nessa janela aqui, se você verificar. Nós temos aqui, ó, olha o tanto de palavras reservadas aqui, ó. Algumas delas aqui a gente já conhece. Por exemplo, isso aqui, eu posso colocar o nome de uma variável de enquanto? Não, porque enquanto é um comando que nós conhecemos, inclusive laço de repetição. Escolha, eu posso colocar o nome da variável de escolha? Não. Tá? Escreva, faça, falso, fim algoritmo, fim enquanto. Algumas dessas, aliás, essas palavras são chamadas palavras reservadas. E algumas delas, que é utilizado dentro da linguagem, elas também são funções. Como, por exemplo, o último programa que eu mandei para vocês, eu mandei essa função bem aqui, ó, hand, né? Além de outras. Eu fiz aqui um pequeno programazinho para a gente entender algumas palavras reservadas aqui. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, escreval, quer dizer, escreva, aí eu coloquei aqui quad 10. O que eu estou querendo escrever com isso? Aqui é uma função que diz que eleva ao quadrado o seu argumento, desde que seu argumento seja um número, né? Quad quer dizer o quadrado de 10. Qualquer número que eu colocar aqui e rodar isso aqui, ele vai me mostrar, retornar o quadrado. Está até errado aqui, ó, retorna o quadrado. Tá? Rand me retorna um número maior, igual a 0 e menor que 1. Eu fiz aí um programa para vocês que eu coloquei assim, ó, escreval, aí eu botei rand, aí 10. Isso quer dizer, ele vai me retornar um valor aleatório entre 0 e 10. Se eu colocasse aqui um 100, eu vou colocar 100, um valor aleatório entre 0 e 100. Se eu escrevesse assim, retorne para mim, escreva, imprima para mim a raiz quadrada de 81. Se eu disser assim, ó, comp, escreva, função comp, né? Instituto Federal. Isso aqui, na verdade, ele me retorna quantos caracteres tem essa expressão. Esse aqui, transforma em maiúsculo a expressão. É claro que eu poderia estar usando aqui variáveis. Isso aqui me retorna o quê? Minúsculo. Eu vou rodar aqui para você ver, ó. Opa, vou ver aqui, tem um pequeno erro aqui. Eu estou vendo que bem aqui faltou um parênteses. Tá? Vou colocar aqui novamente. Olha só aqui, o primeiro lá, o quadrado de 10 é 100. Um valor aleatório entre 0 e 1 é esse aqui, 0,600 que ele me retornou. Um número aleatório de 0 a 100 com a função rand, que ele me retornou 45. É claro que se eu rodar novamente, ele vai me botar outro número. Tá? Se eu disser assim, raiz quadrada de 81 é quanto? 9. Se eu disser camp, Instituto Federal, essa expressão tem 17 caracteres. A palavra Maria escrita em maiúsculo está aqui, a palavra Maria escrita em minúsculo está aqui. Então, eu estou demonstrando para vocês como utilizar algumas funções. Eu não sei se ainda dará tempo de mostrar para vocês a gente trabalhar com funções, com procedimentos, mas mesmo que a gente não mostre para vocês a construção de uma função, tá? Porque aqui são funções pré-definidas, mas eu posso criar a minha própria função. Tá?
Mesmo que eu não mostre para vocês, vocês verão isso já com facilidade lá na linguagem Java, quando vocês estiverem estudando, como criar uma função, ok? Eu estava dando uma olhada aqui e eu coloquei um material aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui, um material que eu vou publicar lá na sala, que é para vocês dar uma olhada, algumas funções do Visual G versão 2.0. Uma pequena explicaçãozinha o que aqui seria, algumas funções numéricas, algébricas e trigonométricas. Olha, eu tenho como calcular seno, cosseno, tangente, né? E aqui embaixo, olha o tanto de função que eu posso, o rand, que é a que eu estou utilizando aí, o seno, tangente, né? E aqui eu tenho um pequeno programa, tá? Um pequeno programa utilizando as funções lá em cima. Repara que um programa como esse aqui, vou aumentar um pouco para você ver melhor, tá? Ele inicia aqui, exemplo de funções, a variável A, B e C do tipo real. Você sabe que é uma variável do tipo real? Claro, né? Números inteiros e fracionados. Aí ele diz que A recebe 2, B recebe 9. Então, o valor de A é 2 e o valor de B é 9. Então, pequenos programas para você refazer de aprendizagem aqui, tá? E aqui tem algumas funçõezinhas, tá? Aqui são outras funções, funções de manipulação de cadeia de caractere. Ele dá exemplo de algumas funções aqui, e aqui embaixo já outro programa também, ó, com 3 variáveis do tipo caractere, né? Início aqui, dá o valor 2, por que está entre aspas? Porque esse 2 aqui, neste caso aqui, é um valor caractere e não numérico, tá? E aí sucessivamente. Esse material aqui eu vou publicar para vocês, mas é interessante que da apostila que eu mandei para vocês, tá? Para que vocês consigam dar uma lidazinha lá. Até função desse tipo aqui eu tenho aqui, ó, função pi. Deixa eu ver se é assim, se ele não vai dar erro ou só o pi sozinho. É só o pi sozinho aqui, ó, não tem esse parênteses não. Ó, escreva pi, o valor de pi. O valor de pi é esse aqui, ó. 3.1415 e tal. Então, essas funções, vale a pena a gente construir pequenos programazinhos de repetição. Como calcular a raiz quadrada de um número qualquer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, eu vou começar, iniciar aqui um pequeno programa, do jeito que eu fiz do exercício anterior. Eu vou iniciar um programa, mostrar para vocês, utilizando a função escolha, né? Escolha, caso 1, 2, 3, eu vou desenvolver 1, 2 casos e colocar para vocês desenvolver o restante, que é para vocês me enviar como exercício. Como eu sou bondoso, claro, valendo a notinha, tá ok? Para ganhar tempo, eu cortei um pouco aqui o programa, aliás, o vídeo, para desenvolver um pequeno programazinho aqui que eu fiz para que vocês complementem esse programa. Isso aqui eu vou valendo ponto também. Repare aqui que eu tenho um programa, quando eu tenho aqui as variáveis do sistema, frase, resposta, sair, OPC, vem claro de opção, número, caractere e inteiro. Eu tenho variáveis do tipo caractere e do tipo inteiro. Aqui eu criei uma pequena telazinha, tá? De menu, tá? Criando aqui um comando de escolha, né? Escolha OPC, a opção que o usuário escolher aqui. Desenvolvi o caso 1 aqui, né? Porque no caso 1, o que é o caso 1? Contar caracteres. Quantas palavras tem quantos caracteres tem uma palavra, uma frase, coisa do tipo. Fiz aqui já com as opções de retornar, tudo direitinho. A opção 2 e a opção 3 não está desenvolvida, porque é a raiz quadrada e elevar ao quadrado, que vai ser o exercício de vocês complementar isso aqui. A opção 4 eu desenvolvi aqui. O que é a opção 4? A opção 4 é números aleatórios, tá? Que ele vai gerar um número aleatório. Isso aqui eu vou mandar esse programa para vocês, vocês vão analisar ele direitinho e desenvolver a opção 2 e 3. Tá? Desenvolvi aqui a opção 5. O que é a opção 5? A opção 5 é sair. Então, ó, sair é só um comando que eu coloquei chamado aqui interrompa.
E aqui outro caso de escolha, caso a pessoa não escolha de 1 a 5, coloque outro número qualquer, ele vai aparecer a mensagem que você escolheu a opção errada, inválida, e pergunta se quer continuar. E aqui é o final do programa. Tá? Basta você digitar do jeito que está aqui e desenvolver a opção 2 e a opção 3, que seria um programazinho para mostra raiz quadrada e elevar ao quadrado. Não tem dificuldade, porque eu fiz aqui já a opção 2 e 4 também utilizando funções. Tá? Usei aqui ó, na opção 4, por exemplo, ele imprime o valor aleatório, utilizando a função rand. Né? É porque ele está aqui e a gente não está vendo. Ó. Gera bem aqui ó, o rand entre, até o número que o usuário digitar. Eu vou rodar aqui para demonstrar a vocês como é que vai funcionar. Por exemplo, aqui ó, a telazinha do programa. Tá? Tá aí, tá aqui. Programa com opções. Contar caracteres, raiz quadrada, elevar ao quadrado, número aleatório e sair. Tá? Se eu escolher aqui a opção 1, por exemplo, se eu escolher a opção 1, eu vou dar Enter, ele limpa a tela, assim, ó, digite uma frase, eu vou colocar aqui uma frase, instituto, maiúsculo ou minúsculo, não interessa. Quando eu dou um Enter, ele diz, ó, você digitou a frase instituto, esta frase tem 9 caracteres. Deseja contar novamente? Se eu disser sim, ele retorna e pergunta, digite uma frase. Eu vou colocar aqui teste. Aí se ele pergunta, tem 5 caracteres. Você digitou a palavra teste, tem 5 caracteres. Deseja continuar novamente? Eu digo não. Aí ele vai e pergunta, deseja retornar ao menu anterior? Eu disser sim, ele retorna. Aí se eu botar a opção 2, a opção 2 não tem nada, né? Que é o que você vai fazer. A opção 3 também não. E a opção 4 é o que eu fiz lá. Imprime um valor aleatório entre 0 e o número desejado. Vou botar um 8 aqui. Então, até qual número posso gerar outro número aleatório? Eu coloquei até o 8. Então, você digitou o número 8. Criando um aleatório até 8, que é 1. Vou até colocar um 2 pontinhos bem aqui. Deseja continuar? Eu digo, não, ele retorna aqui. Ó, pergunta agora se quer retornar ao menu anterior. Sim, ele retorna ao menu anterior. Se eu disser aqui, sair, a opção 5, se eu disser sair, ele vai dizer aqui, até a próxima, fim da execução. Simples assim. Eu vou até alterar lá, que aí você digitou o número bem aqui, ó. Bem aqui faltou eu colocar assim, ó. 2 pontos para ficar bonitinho lá, né? Deixa eu ver aqui. Quando eu disser aqui a opção 4, bota aqui 67 até a opção 67, ó. Criando um aleatório até 67. Aí 2 pontos, que foi o que eu coloquei lá, ele criou um 0. Continuar novamente, ó. Sim, vou botar aqui 45. Qual que ele vai gerar? Ele gerou o número 22. De forma que eu digo até qual número ele vai gerar um aleatório. Quer continuar? Não. Quer voltar ao menu anterior? Também não. Saiu, até a próxima. Então, está aqui gerado um programa bem bacaninha. O que eu desejo que vocês façam. É bom que eu quero que vocês observem aqui o seguinte. As variáveis criadas aqui, é só as variáveis que eu já estou usando aqui. A única coisa que você precisa desenvolver é essas duas opções aqui, com base nas outras duas. Porque até a opção de sair do programa já está desenvolvido aqui. Então, redigite, refaça e qualquer dúvida você me procura. Repara que está bem práticozinho, bem simplesinho. Tá? Então, aqui é somente para a gente se familiarizar com algumas funçõezinhas bem simples. Tá? Que a gente deve aprofundar um pouco na próxima encontro, ou a gente vai trabalhar com matriz, ou aprender a desenvolver pequenas funções. Ok? Um abraço e até a próxima.